Bom dia, amigos. Tudo bem com vocês? Professor Gabriel que está falando. Meninos do nono, eu havia conversado com vocês na última aula nossa, nosso último contato, né? Então, nessa aula de hoje eu vou gravar esses vídeos com o objetivo de corrigir as atividades, né, referentes aí ao capítulo 5 e ao capítulo 6 do livro de vocês. Então, esse vai ser o trabalho que nós vamos empreender nesse encontro de hoje, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer colocação, é só fazer os questionamentos necessários durante o nosso encontro aí semanal, tudo bem? Deixa eu dar só uma organizada aqui no foco da câmera para poder ficar legal, a gente poder se falar. Bom, vamos começar pela página 89, número 1, primeiro exercício do capítulo 5, né? Está dizendo assim: retome o capítulo anterior e preencha o quadro a seguir com os principais países envolvidos em cada um dos grupos militares formados no início da Primeira Guerra. Então, pessoal, tem uma tabela aí que vocês vão observar, né? E essa tabela está dividida em dois grupos. Você tem aí a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, uma questão bem simples, né? Do lado da Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Itália. Do lado da Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Lembrando que ao longo da guerra, né, essas alianças elas vão se alterando. No caso da Tríplice Aliança, a Itália muda de lado, né, passa a apoiar a Tríplice Entente e o Império Turco passa a apoiar a Tríplice Aliança. No lado da Tríplice Entente, em 1917, a Rússia sai e os Estados Unidos entram. Então, essa dinâmica, né, de alianças, ela não durou toda a guerra, mas ele está se referindo ao início da guerra. Então, no início da guerra, nós temos esse cenário aí. Página 91, número 2. O Império Alemão iniciou a guerra com um plano militar chamado Plano Schlieffen, que consistia em um ataque rápido a Paris, para depois começar a guerra contra a Rússia. Por que esse plano falhou? O objetivo dos alemães, tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra, era evitar ao máximo a guerra em duas frentes, né? Isso dividiria as forças e, no final, atrapalharia a vitória dos alemães. Então, o plano Schlieffen era justamente esse plano de atacar, né, a França o mais rápido possível, para depois derrotar os inimigos na frente oriental. Por que esse plano falhou? Porque os alemães não contavam, né, com a resistência dos belgas. Para o plano Schlieffen funcionar, a Alemanha invadiria, né, a França pela Bélgica, pelo norte, que é o caminho mais rápido a Paris. Só que os belgas fizeram uma grande resistência à passagem do exército alemão. Isso atrasou o avanço, então deu a oportunidade para que os franceses e os ingleses organizassem as suas forças de resistência. Esse foi o grande motivo que possibilitou o fracasso do plano Schlieffen. Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos lá para o próximo lote de exercícios. Questão número 4, número 3. Explique a diferença entre trincheira e guerra de trincheira. A trincheira, ela é uma estrutura militar, um buraco, né, uma vala cavada pelos soldados que funciona como uma posição defensiva. Inclusive nos slides eu mostrei fotos de trincheiras para vocês. Guerra de trincheira foi um período específico da Primeira Guerra Mundial caracterizado pelo não avanço das tropas, tá? Como as trincheiras eram muito bem defendidas por metralhadoras, por arame farpado, né? Para tomar a posição do inimigo era muito custoso, o número de vidas perdidas era elevadíssimo. E aí a guerra entra nessa fase de estagnação. Então a trincheira é uma estrutura defensiva militar e
a guerra de trincheira é uma fase específica do conflito, né? Questão 4, página 95. Sobre a Primeira Guerra Mundial, considere as informações a seguir. Nós temos aí uma questão objetiva, uma questão de marcar. E aí eu vou ler para vocês aí, beleza? Vamos lá. Número 1, a primeira alternativa. Caracterizou-se pela chamada Guerra de Trincheiras, que resultou em um nível de mortandade sem precedentes na história europeia, como demonstrado na Batalha do Somme, ocorrida na França. Verdadeiro. 2. Valeu-se da chamada Guerra Química com a utilização de substâncias letais, amplamente empregando tanto na Tríplice Aliança como na Tríplice Entente. Sim, os dois lados fizeram o uso de armas químicas que tinham um potencial destrutivo enorme, né? Caracterizou-se como o primeiro conflito em que a aviação militar, a guerra aérea tiveram um papel fundamental. Também está certo. A aviação de guerra faz a sua estreia durante a Primeira Guerra Mundial, então as 3 alternativas estão corretas. Letra E, beleza? Marque aí, por favor. Próxima questão que nós vamos trabalhar é a questão 5 da página 98. Explique como a Revolução Mexicana pode ser compreendida como uma das causas para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Inclusive tem um texto nessa questão, vamos dar uma lida dele aí. Desde 1910, o México vivia uma revolução popular que lutava contra os governos que tentavam manter o prestígio das elites agrárias em detrimento dos direitos da população. Os Estados Unidos, que eram aliados dessas elites, enviaram tropas para o México a fim de garantir seus próprios interesses. Felizmente para a Alemanha, a guerra na Europa não era a única sendo travada no momento. A Revolução Mexicana estava em plena efervescência e as tropas americanas haviam acabado de voltar para casa. Enquanto, a Alemanha temia a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, mas tinha certeza que isso não aconteceria porque estava o evento da Revolução Mexicana estava ocorrendo naquele momento ali, prendendo as forças estadunidenses. Agora, a partir do momento que o Serviço Secreto Britânico intercepta um telegrama, enviado pelo governo alemão para os revolucionários mexicanos e a Alemanha ajudando, incentivando esse movimento, aí sim os Estados Unidos passam a olhar a Alemanha com mais desconfiança, considerando ela uma inimiga. Então vamos para a resposta? Então coloca aí. Os alemães precisavam garantir que os Estados Unidos ficassem fora da guerra, na Europa, por mais tempo. Por isso, tentaram negociar com o México uma atividade maior na Revolução, a fim de manter os Estados Unidos ocupados com os problemas regionais. Mas os Estados Unidos tomaram conhecimento dessa estratégia com um telegrama alemão ao México, o que levou à declaração de guerra à Tríplice Aliança. Nós temos outra questão também que faz com que os Estados Unidos entrem na guerra, que é o torpedeamento de navios, de embarcações norte-americanas. Tudo bem? Pulei aqui um. Volta. Pulei não. Página 99. Número 6, nós temos uma tabela, que está falando assim: a história da Alemanha será muito importante para os nossos estudos. Complete a tabela a seguir com os dados que temos até agora. Então você tem a coluna data e a coluna dados históricos. A primeira espaço vazio aí na coluna dados históricos é a Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu entre 1871 e 1870 e 71, O Tratado de Frankfurt colocou fim a essa guerra em 1871. Declaração de guerra da Primeira Guerra Mundial, 1º de agosto de 1914. E a rendição da Alemanha em 11 de novembro de 1918. Então complete aí, por favor, os dados da tabela, beleza? Continuando na página 99, atividades número 1. O século XX se iniciou com a guerra que contabilizou mais mortes na história da humanidade, até aquele momento. Com base no capítulo, encontra 3 argumentos que explicam por que a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem precedentes na história. Então vamos lá, por que a gente pode classificar a Primeira Guerra Mundial como uma guerra sem precedentes na história? Primeiro,
pelo elevado número de países envolvidos, a quantidade de nações. Segundo, pela quantidade de homens que lutaram nesse conflito. Os exércitos tinham milhões de soldados, né? Terceiro, o elevado grau de destruição provocado pela guerra. Isso só foi possível graças aos avanços tecnológicos que possibilitaram a criação de armas cada vez mais letais, né? E aumentou o número das baixas. Então você tem esses três fatores. Primeiro, a grande quantidade de países envolvidos no conflito. Segundo, a enormidade dos exércitos envolvidos no conflito. E terceiro, os avanços tecnológicos que possibilitaram o elevado número de baixas nessa guerra. Beleza? Então, nós temos esses três fatores aí que tornam esse conflito único na história da humanidade. Questão 2. Por que a guerra de 1914 a 1918 pode ser chamada de mundial? Justamente pegando o gancho do item anterior, né, ela pode ser chamada de mundial pelo elevado número de países envolvidos e pelo fato de que os combates, né, aconteceram em vários continentes. Nós temos batalhas acontecendo na Europa, na Ásia, no norte da África. Então, por isso que ela pode ser considerada uma guerra mundial. E também por causa das suas consequências ter afetado praticamente todos os países do mundo. Então, a guerra é mundial pelo fato de que as batalhas foram travadas em vários continentes e também pelo fato de que as consequências desse conflito tiveram interferências históricas, econômicas, né, em várias nações do mundo. Tudo bem? Beleza? Podemos avançar? Vamos para a página 100, né? Número 3. Vamos lá. Como estudamos, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, 1914 a 1918. Letra A. Por que no início da guerra as potências acreditavam que ela terminaria rapidamente? As nações europeias tinham uma ilusão de que a guerra seria de curta duração pela questão do rápido avanço tecnológico que os países tinham naquele momento, né? Então elas acreditavam que seria uma guerra muito eficiente, uma guerra que permitiria o avanço rápido das tropas, mas não foi isso que aconteceu. Além disso, a crença quase assim cega no nacionalismo, de que cada nação era superior à outra, né? Então esses ingredientes fazem com que essa guerra exista essa crença de que a guerra seria de curta duração. Os avanços tecnológicos no campo do desenvolvimento de armamentos, né? E a crença quase cega nos nacionalismos locais de que cada nação era superior à nação inimiga e não poderia então perder essa guerra de forma alguma. Beleza? Então esses são os fatores aí que respondem à letra A. A letra B. Por que essa crença inicial não se realizou? Bom, com o desenvolver do conflito nós vamos observar, né, que as nações estavam no mesmo nível de desenvolvimento tecnológico e militar e consequentemente gera um empate, como se, você analisando aqui como fosse uma partida de futebol, é como se os dois times fossem times muito bons, jogassem uma partida e essa partida terminasse 0-0, 1-1, 2-2, né? Então, como o desenvolvimento tecnológico era difundido em todas as nações europeias, né? Nesse período houve um equilíbrio muito grande, então isso fez com que a guerra se arrastasse por um longo período até a sua conclusão. A gente vai parar aqui, né? Eu vou continuar no próximo vídeo a correção dos exercícios. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima.